Olá a todos, como vocês estão? Vamos dar início à nossa aula que tem como tema o sistema límbico. Eu vou falar das outras estruturas que são relacionadas ao sistema límbico e também na formação da memória, principalmente no que se refere às questões relativas ao comportamento emocional. Eu sempre friso em sala de aula que a estrutura responsável pelas condições e características emocionais é a amígdala cerebral, uma estrutura que fica na área do diencéfalo e tem conexão direta com as estruturas fórnix, tálamo, hipocampo, que é a estrutura que ajuda na consolidação da memória, que forma a memória de curta duração, e o hipotálamo. Então, inicialmente, eu vou falar de questões relativas ao comportamento emocional. Nesse contexto, eu vou abrir aqui a apresentação, certo? Então, a aula terá 3 momentos. Eu vou falar de memória, um tema que depois eu vou aprofundar na disciplina em sala de aula, neurofisiologia, e, consequentemente, a gente chega na abordagem que é o sistema que tem relação com fatores emocionais, o sistema límbico. Temos o título da apresentação: Memórias, Pensamentos e Emoções. Meu nome é José Dionísio de Paula Júnior. Chegar no cantinho aqui para não atrapalhar a apresentação do slide. Ok? Vocês observam na imagem que temos o encéfalo. O encéfalo ele apresenta vários pontos de luz em determinadas áreas cerebrais. Essas áreas cerebrais são os lobos cerebrais. Relembrando, temos o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal e também o lobo da ínsula, aquele lobo que fica internamente e tem relação direta com o sistema límbico. Então, uma coisa que a gente sempre comenta em sala, que a atividade cerebral ela funciona em cada área específica do cérebro, no seu contexto amplo, no seu conjunto. Então a gente vê muito falar na literatura que o ser humano utiliza 20% da atividade cerebral. Não necessariamente, ele utiliza no seu complexo máximo daquilo de acordo com a necessidade que ele submete à atividade cerebral. Tá? Então isso não existe. Então depende do que você está fazendo em determinado momento, você está estimulando uma área cerebral que tem conexões com as outras áreas. Essa conexão se dá através de uma estrutura chamada de tálamo. O tálamo que redistribui essas informações. Então a gente observa aqui nas luzes piscando, é como se fosse o tálamo redistribuindo a informação. Aqui, deixa eu ver se a setinha aparece. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vou pegar na cor amarela. Ó, aqui onde eu vou marcar é a área lobar frontal. Lobo frontal. Aqui, lobo temporal. Aqui, lobo parietal. E temos o lobo occipital. O que vocês são, as características emocionais, a personalidade de um indivíduo está aqui no lobo frontal, que eu vou delimitar como 1. Audição, fala, paladar, nós definimos no lobo
temporal. Mudei aqui. No lobo temporal. O lobo parietal é o lobo somestésico. O que é isso? É o lobo relacionado às partes sensitivas do nosso corpo. E o lobo occipital relacionado à visão. Então a visão ela está lá na parte posterior do cérebro. Só relembrando, o cérebro é dividido em duas partes, o telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo é formado por sulcos e giros cerebrais, é o que nós estamos vendo aqui. O diencéfalo já tem as estruturas encefálicas. Então, lendo o texto aqui, o encéfalo é enormemente complexo e integrado. Como eu abordei, a gente utiliza a atividade cerebral encefálica no seu complexo máximo, de acordo com a necessidade de momento ou de indivíduo. Só frisando, o encéfalo é a estrutura do sistema nervoso, que ele é dividido em cérebro, que é a maior parte, tronco encefálico e o cerebelo, tá bom? Então, quando eu falo cérebro, eu estou falando só de uma área do encéfalo. O texto está falando no seu contexto amplo, no encéfalo. Então, continuando aqui, suas características encefálicas, cerebrais, suas características mentais não são controladas por uma área só, são várias áreas. Não existe um centro de memória único, onde que envolve sentimentos, pensamentos, consciência, emoção e a memória. Mudar a câmera de lugar. Câmera não, a câmera não, a imagem. Memória. Desde o nosso nascimento até o fim da vida, o cérebro ele passa por transformações. Ele vai se adequando com as experiências. Ele vai se remodelando, criando ali novas conexões. Isso é chamado de plasticidade cerebral, que é a capacidade da célula nervosa de ir se reorganizando ao longo da nossa vida, com os nossos bilhões de células nervosas. Então, plasticidade cerebral é a capacidade que o cérebro tem em se remodelar em função, como eu disse agora há pouco, das experiências do sujeito, reformulando as suas conexões em funções das necessidades e do que a gente está se relacionando naquele momento. Então, a plasticidade cerebral, com as novas experiências, tem relação direta com a formação da memória, que depois que essa memória é consolidada, ela se torna engramas cerebrais. São os traços. Eu sempre friso isso, entre aspas, tá? Ó, entre aspas, é como se fossem cicatrizes cerebrais, que são os traços de memória, são os engramas cerebrais. É como se a gente criasse ali na área cerebral um calo, que esse calo ele tem a capacidade de armazenar alguma experiência, que é chamada de memória. E quando eu preciso, eu consigo buscar essa informação. Olha que interessante. Então, quando a gente fala em memória, é a capacidade de receber, de armazenar e de buscar essa informação do momento que a gente necessita, que a gente precisa, quando a gente quer lembrar de alguma coisa. E a memória, ela não é somente lembranças. A gente tem memória visual, memória auditiva, olfativa, gustativa, memórias táteis, né, ao longo do nosso corpo, memória motora. Então, assim, memória é uma condição que proporciona a atividade plena do sistema nervoso. Então, para criar memórias, as células nervosas, qual que é a célula funcional do sistema nervoso? Neurônio.
Tem só neurônio? Não, neurônios e neuróglias. Aí tem vários tipos de neuróglias. Astrócitos, oligodendrócitos, micróglia, mas a célula funcional é o neurônio, que trabalha concomitantemente, depende das neuróglias. Então, continuando aqui, formação da memória. Deixa eu só confirmar se está gravando, senão eu vou ter que falar tudo de novo. Está gravando. Está gravando numa área diferente, tá? Então, continuando aqui, formação da memória. A gente recebe estímulo. Qualquer estímulo, visual, gustativo. Vocês, se eu perguntar aqui agora, qual que é o gosto de um suco de laranja? Vocês têm noção. Se eu pedir para que vocês fechem os olhos, imagine um copo. Vocês, né, sabem o que é o copo, já tiveram a experiência de utilizar um copo. Se eu fechar o olho de vocês e colocar um copo na mão de vocês, sem vocês enxergarem o copo, vocês definem ali que aquilo é um copo. Tudo relacionado à memória. Cheiro. Se eu colocar um alimento para fazer, uma carne, um bife, vocês vão sentir o cheiro. Ó, isso é uma carne, isso é um bife. Ou quem não come carne, né? O que eu posso usar como exemplo? O que tem? Um arroz, estou, né, refogando ali um arroz na hora do almoço, coloco o alho, aí vem o cheiro, eu não preciso nem ver, eu sei que é alho. Então, em algum momento vocês não sabiam o que era um copo, o que era um alho, vocês não sabiam andar de bicicleta. E vocês foram desenvolvendo essas experiências e criando os engramas, guardando essas informações. Então, quando eu falo da formação da memória, nós temos a entrada. O neurônio recebe uma entrada associada à memória e origina como saída. Porque o cérebro, relacionado aos sentidos e com os estímulos, tem muita coisa que acaba estimulando a atividade cerebral. E não é de interesse do cérebro ficar guardando tudo. Geralmente, o que a gente consegue guardar tem relação direta com o direcionamento de atenção, quando a gente direciona a atenção. Que a atenção ela é unidirecionada. Eu não consigo dar atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Geralmente, quando eu foco a minha atenção, tá, as outras coisas ficam imperceptíveis. A gente não consegue perceber. É lógico que a gente tem visão periférica. Se eu estou conversando com você, eu vejo alguma coisa vindo em direção à minha pessoa, eu vou, né, tirar o foco da atenção. Mas quando eu direciono a atenção em atividade cerebral, é uma coisa só. Então, no que se recebe a formação da memória, a gente recebe a informação. Então, isso estimula as conexões neuroneurais. Consequentemente, quando isso acontece de forma recorrente, isso acaba intensificando essa comunicação nervosa. E quando isso tem uma frequência maior, isso promove, além do aumento da atividade, uma integração, que é essa imagem aqui, que mostra a formação integrada do circuito, que são os engramas cerebrais. Isso daqui é a formação da memória. Por isso que muitas das coisas a gente tem que ficar fazendo correlação para aprender, para lembrar, para gravar. Eu sempre utilizo isso como exemplo. Na época que eu fazia disciplina de mestrado em Viçosa, eu tinha que realizar uma apresentação
sobre uma substância chamada capsaicina. Capsaicina é a substância que dá ardência na pimenta. Eu nunca tinha escutado falar esse nome, e eu tenho dificuldade para guardar nomes. Eu peguei uma caneta marca-texto, escrevi aqui na minha mão, ficou uma semana escrito na minha mão, capsaicina, capsaicina. Toda hora que eu ia mexer com alguma coisa, eu estava olhando essa imagem e eu gravei. Então, né, a gente tem que criar recursos. Às vezes, um nome com imagem, um nome com vídeo. Às vezes, o erro ajuda a consolidar a memória quando a gente erra. É um conjunto de fatores. Aí isso vai de acordo com os estímulos ao longo da vida e com as experiências individuais de cada um. Então, quando a gente fala em memória, ela tem relação com o tempo, que envolve 3 pontos. Então, tudo que a gente... Lembra, vocês estão assistindo aqui a minha apresentação, vocês observam que aqui atrás tem uma caneca, aqui tem uma caneca, os livros, né? Aqui fica os meus diplomas, os meus certificados, tudo aqui embaixo fica meu vinil, né, meus discos. Assim, vocês, um ou outro reparou alguma coisa. Mas quando eu chamo a atenção de vocês, é uma caneca aqui. Cadê a caneca? Cadê a caneca? Aqui, ó, a caneca aqui. Eu chamo a atenção, né? Então isso acaba ajudando na fixação. Mas de início, muitos de vocês não prestaram atenção. Aqui está a minha... Cadê? Ó, aqui está a minha tese de doutorado. Aqui está o meu trabalho do pós-doutorado. Os meus livros estão aqui. Então, eu estou chamando a atenção de vocês. É assim que funciona na vida. Porque não é interessante para o cérebro ficar assimilando tudo. Eu olhar uma imagem, olhar um ambiente e ficar guardando tudo. Ou aquela árvore tem 15 frutas, tem uma árvore do lado, tem 5 pássaros voando, um pássaro azul, um pássaro preto, o chão está pingando, ali está mais... Não, a gente vai de acordo com as nossas necessidades. Então, em relação à formação da memória, a primeira memória é aquela que aparece em fração de segundos, que é chamado de memória sensorial, que a gente esquece. Tudo que a gente vai vendo assim, a gente esquece. Por que estudar é trabalhoso, demanda tempo? Porque tudo entra de forma sensorial, depois se torna curta duração, e se eu não trabalhar isso, vira memória se eu não trabalhar, a gente esquece, ou se eu trabalhar continuamente, vai proporcionar assimilação, que é a consolidação da memória. Então a memória, ela é sensorial, um breve reconhecimento de um som, que geralmente é armazenado por segundos. Ou uma imagem que eu olho assim, não chama a minha atenção. Mas tudo que acontece ao longo da nossa vida, que a gente busca aperfeiçoar o conhecimento, se dá através da memória de curta duração. É a memória que a gente mais trabalha. É aquela memória que dura minutos, horas, pode durar dias. Depende das condições individuais de cada um. Se eu falar um número de telefone, né, vocês vão tentar gravar o telefone, vão ficar repetindo na cabeça de vocês, chega em casa, liga para o telefone, não deu certo, não vou ligar mais para esse telefone, vou esquecer. Então, memória de curta duração é isso. Quando a gente aprende as coisas, é a memória de curta duração. Eu tenho que ficar trabalhando ali para ela se tornar a memória de longa duração, que é a memória consolidada, que são os engramas cerebrais. É aquela memória que trabalhou mais a atenção, com repetições e ideias associativas. Então a memória de início é sensorial, a que a gente mais trabalha é a memória de curta duração e o que a gente busca é a consolidação dessa memória. Porque imagine se a gente conseguisse gravar tudo que a gente observa. Seria fácil, né? A gente ia alavancar muito na vida. Mas não é de interesse do cérebro guardar tudo. A gente precisa ali, né,
ter condições para que a gente proporcione a formação dessa memória. Então, quando eu falo de memória, é a capacidade de receber a informação de um estímulo, armazenar essa informação e depois, o mais importante, você buscar essa informação que está armazenada, tá? Só mudar aqui. Continuando aqui, temos um esqueminha fantástico aqui. Esse esquema é do livro do Parker, o livro do corpo humano. Cadê o livro? Um livro muito bom. Esse livro aqui, ó. Tem um resumo muito bom aqui sobre o sistema nervoso. Olha aqui. Muito bom esse livro. Ele fala de forma resumida, mas com muita fundamentação. Olha a foto que eu disponibilizo no slide, na apostila. É do livro. Mas o que? Eu vou ver se eu digitalizo isso daqui e disponibilizo para vocês, tá? Muito bom. Mas continuando, no esquema mostra a formação da memória. Então, inicialmente tem o estímulo, que promove a entrada através dos sentidos, que é a memória sensorial. Aí aqui do lado, vou pegar minha canetinha. Recebeu a informação, não deu atenção, que acontece na maioria das vezes. Não deu atenção. A informação é perdida. Joia. Então, tem o estímulo. Recebeu um pouquinho de atenção. Me chamou a atenção. Aí já se torna, né, uma memória de curta duração. Eu vou lembrar dela por instantes. Aí, né, recebeu pouco estímulo. A informação é perdida. Então, a memória que teve um pouquinho mais de atenção, mas não teve estímulo, ela é perdida. Então, teve a informação, memória sensorial, automaticamente passa pela estrutura chamada hipocampo, consequentemente memória de curta duração. Essa memória, essa informação é redistribuída para a área específica do cérebro, visão na área occipital. Consequentemente, mediante a estímulos, essa memória se consolida, se tornando memória de curta duração. Aquilo que a gente não esquece mais. Bacana, né? Sistema límbico. Vamos lá. Eu vou pontuando aqui, aí automaticamente eu vou explicando. É a unidade responsável pelas emoções. Qual que é a estrutura? Relacionada à atividade emocional, a amígdala cerebral. Guardem isso. Então, o sistema límbico é uma região constituída por neurônios e células que formam a massa cinzenta, corpos neuronais, que é denominado lobo límbico, lobo da ínsula, ali naquela área. O processo do comportamento sexual, bem como emocional, tem relação direta com as condições do sistema límbico, aquela condição mais instintiva, né? Que às vezes com ativação do cheiro, visão, tato, a gente tem aquela atividade que tem uma condição emocional mais instintiva, que tem relação direta com o processo do comportamento sexual.
As estruturas do sistema límbico, nós temos a amígdala, chamada de amígdala cerebral. Ah, mas eu vi no livro que a amígdala está na garganta. Ah, tá, é definição, nomenclatura. Na garganta é chamada de tonsilas, tonsilas palatinas. E quando está com amidalite, tonsilite, tá? Mas a amígdala cerebral. Então, é uma amígdala para cada um dos hemisférios cerebrais, que controla as atividades emocionais, amizade, amor, afeição. A amígdala controla o medo, no que se refere a comportamentos agressivos. Aí, aqui no texto, está falando que a lesão na amígdala faz que, entre outras coisas, com que o indivíduo perca o sentido afetivo, da percepção de uma informação vinda de fora. Como a visão de uma pessoa conhecida, ela perde aquele sentimento empático. A pessoa fica, né, sem empatia. Então, a amígdala cerebral que proporciona essas questões. O hipocampo é uma estrutura envolvida na formação da memória, memória de curta duração, e na sua conexão do sistema límbico possibilita comparar as condições no que se refere a possíveis ameaças. O tálamo, um para cada hemisfério cerebral, são duas massas neurais, são unidas por uma estrutura chamada aderência intertalâmica. O tálamo é um centro de organização cerebral, redistribui, ele organiza e redistribui as informações. Temos os lobos cerebrais. Tudo que acontece nos lobos cerebrais vai para o tálamo e ele organiza e envia para áreas específicas, naquilo que se refere a estímulos específicos. O hipotálamo, aqui está relacionando o hipotálamo só com o sistema límbico, mas o hipotálamo tem, né, mais funcionalidades de extrema importância. É a parte mais importante do sistema límbico, controla várias condições reinantes do corpo e desempenha um papel, né, junto com o hipocampo, com a amígdala, no que se refere ao papel de comportamentos emocionais. Agora, eu vou descartar. Vou mostrar para vocês aqui um videozinho que eu ia passar em sala de aula. Mas eu vou disponibilizar aqui um vídeo bem curto. Agora a sensação que você tem é de ver essa foto de uma só vez, a imagem toda. Mas não é verdade. Primeiro você vê linhas, cantos, círculos. Em seguida, formas, texturas, cores, arranjo de detalhes. Então, com base na imaginação e na experiência anterior, os detalhes são generalizados e imagens temporárias surgem. Pelo princípio da semelhança com eles, se você viu, ouviu todas as emoções e experiências que acompanharam a memorização, é aqui que a imagem surge. Em outras palavras, o que acontece com o seu cérebro é que em uma fração de segundos, ele recria o que está diante de seus olhos e incorpora essa imagem em seu mundo pessoal. Duvida? Feche os olhos e verifique se o mundo não desapareceu em lugar nenhum. Está na sua cabeça. É possível ver o mundo dentro de nós com a ajuda da tecnologia moderna? Sim e não.
Você pode conectar sensores a várias estruturas cerebrais e até células nervosas individuais, mas um milagre não vai acontecer. As imagens do mundo interior de uma pessoa não aparecerão nas telas dos computadores, porque os pesquisadores não têm as chaves para descriptografar os dados. Essas chaves são únicas. Elas estão ocultas na experiência pessoal de uma pessoa. Analisando apenas a imagem do movimento ocular, destacamos os elementos do movimento ocular, que estão associados à percepção consciente ou inconsciente, apenas com orientação. Por exemplo, em uma imagem, no espaço, podemos reconstruir a imagem que é ou foi alguns segundos atrás para uma determinada pessoa. Com o pensamento, isso ainda não é possível, e pode ser muito bom que seja assim. Mas vamos manter esse segredo para sempre, ok? O que se pensar em uma determinada situação? Portanto, o segredo do pensamento humano é protegido de maneira confiável pelo bloqueio do código de uma experiência de vida pessoal. Mas o que é um pensamento? Não podemos imaginar como ela está. Não sentimos isso com nenhum dos sentidos. Um pensamento é formado aqui, acho que como um plano de ação, mas é formado aparentemente no subconsciente, chega a um nível consciente quando percebemos isso. Ou seja, o processo de implementação, esses pensamentos, assim que percebemos, não gostam desse conceito chamado pensamento. Ou seja, mais um pensamento é novamente um estado do cérebro ou um estado de informação que o cérebro está passando atualmente. Cada um de nós precisa constantemente procurar soluções, quer estejamos cientes disso ou não, e a decisão está diretamente ligada à necessidade de escolha. Mas como fazer essa escolha, se não houver informações suficientes? Ou é uma contradição? Todos os dias, uma avalanche de informações atinge nossos sentidos, sem mencionar quantos sensores medem continuamente nossos parâmetros internos. Esse barulho peculiar nunca cessa. Mas vamos imaginar por um momento que o mundo ao nosso redor desapareceu. Basta apenas um clique e você não vê mais nada. Não ouve, não sente, nenhuma informação vem de fora. Como seu cérebro reagirá a isso? Essa é uma condição que ele não gosta. Ele gosta de receber algum tipo de estímulo o tempo todo. E, portanto, digamos que se usar alguma manipulação artificial e privar uma pessoa de sensações normais, depois de um tempo a pessoa começa a alucinar, porque o cérebro está tentando compensar o déficit de informações externas. O que você acha que é o pior para nós? Pessoas? Fome? Doença? Solidão? O desconhecido. Isso é o que realmente assusta o nosso cérebro. Tente se lembrar de horas de espera angustiantes, a chamada de um ente querido, resultados da entrevista, veredito dos médicos. O quanto o tempo passa devagar, quantas versões diferentes nascem na cabeça. A incerteza é evolutivamente ruim, porque é difícil para você entender o que precisa fazer a seguir. Para que as coisas funcionem, é necessário entender, por um lado, o que está ao seu redor, por outro, algum tipo de previsão do que pode mudar e assim por diante. Quando não se tem isso, é difícil organizar o comportamento. Você precisa gastar uma quantidade insana de recursos para lidar com a incerteza. A incerteza gera trabalho e isso nos custa muito. Por favor, agora olhe para a porta. O que você está vendo ali? A sombra. E que tipo de sombra é? Um homem em pé. Agora nosso participante não está apenas na frente da porta, mas na frente de uma escolha. Ele foi instruído a abrir a porta e continuar. Inspira, relaxa, consciência desligada. Pedimos ao hipnólogo para trabalhar com o sujeito do teste e sugerir que não havia ninguém atrás da porta. Você verá apenas uma lâmpada, não há ninguém atrás da porta. Você não verá pessoas atrás da porta. Apenas olhe com calma para a lâmpada. Bom, isso é tudo. Um pouco de tônus foi adicionado ao seu corpo. Você vai ficar de pé.
Abra seus olhos. Agora eu vou te levar até a porta. Me diga, por favor, o que você vê. Eu vejo a luz. A consciência corrigida pelo hipnólogo diz que a passagem é livre, mas os órgãos sensoriais sinalizam o contrário. Dois fluxos de informações estavam em conflito. O que percebemos nesse caso é que não há obstáculos e a realidade pode não coincidir. Tem alguém na frente da porta? Não. Entre. Então o cérebro toma uma decisão com base nas informações obtidas com a ajuda dos sentidos. Significa que é impossível passar pela porta. Feche os olhos. Estamos cientes de apenas uma parte do mundo ao nosso redor. E todo o quadro desses restos restaura nosso cérebro. Abra os olhos novamente, você vê tudo ao seu redor, tudo sem exceção, acorde. Gradualmente a percepção vem. O momento em que havia uma porta, mas você não viu a garota. Você se lembra desse momento? É estranho, eu não me lembro, não me vem à cabeça. Bom, eu não vi. Eu vi a porta o tempo todo, por alguma razão, muito claramente. Vi ninguém ou você viu alguém? Eu não me lembro se vi ou não, eu lembro da porta. Nossa estrutura funciona assim. A cada 100 milissegundos nós podemos ver o que está acontecendo e o que vai acontecer a seguir. É assim que as imagens são decodificadas. Vemos 100 milissegundos, vem uma imagem. Então abstraímos novamente 100 milissegundos e novamente mais uma imagem. O cérebro faz isso. Essa é outra razão pela qual nunca podemos penetrar o mundo interior de outra pessoa. Quase a metade consiste em colas entre molduras e percepções da realidade. Ou seja, é metade da sua própria fantasia. Por que existe outra pessoa? Pelo mesmo motivo, é difícil entender nossas próprias decisões. Com isso, você pode oferecer uma gravata azul escura, que vai bem com ternos azuis e com ternos cinzas. Tem a vermelha como opção. Uma gravata um pouco mais escura? Mas com a azul também fica bom. Mais escura Esse tem sim. essa opção lilás. Vamos tirar as medidas para ver como Claro. fica. Com que frequência você pensa sobre os motivos de suas decisões? Por que, por exemplo, esta camisa e não a outra? Se me perguntassem, certamente encontraria alguma explicação como opção, mas não mais do que isso. Eu gosto dessa cor. O tecido é agradável ao toque. 100% algodão. E ficou muito bem no senhor. Quase sempre encontramos explicações para as nossas próprias ações. Por que eles gastaram um terço de seu salário em outro modelo de telefone? Eles entraram em uma ou em outra universidade. Ou eles quebraram e, de uma vez, comeram meia caixa de chocolates. Na maioria dos casos, estamos confiantes de que agimos conscientemente, racionalmente, que escolhemos nosso próprio destino. E se você acha que é mesmo isso, então eu vou incomodar você. Você lembra de quantas vezes fez atos aparentemente imprudentes? Então veio o arrependimento e a perplexidade. Foi mesmo minha decisão? Parece que o cérebro está se tornando mais independente na tomada de decisões. Não requer sua consciência. Mas como isso é possível? A maior piada, eu diria que é a piada malvada do cérebro. Ele decide tudo por nós. Depois, nos envia um sinal reconfortante, envia um sinal e diz: não se preocupe, tudo está em ordem. Ele decidiu, este é seu. Não se preocupe com nada. Essa foi sua decisão. Você decidiu. Ou seja, oi? Geralmente, estamos presos. Qualquer um dos seus pensamentos conscientes, qualquer uma das suas decisões conscientes é sempre preparada pelo seu cérebro, antes mesmo que você perceba o que está acontecendo. Ou seja, a conscientização é a ponta do iceberg. Uma enorme massa de processos ocorre antes disso. Agora, ninguém duvida que a consciência é um processo de vários estágios. E a consciência está sendo preparada por mecanismos cerebrais, dos quais ainda sabemos muito pouco.
É improvável que haja alguém que nunca ouviu falar que usamos apenas uma pequena parte das capacidades do nosso cérebro. Geralmente, eles até mencionam o número 20%. Não quero decepcioná-lo, mas esse mito já tem cerca de 100 anos. E isso, de fato, é um mito, embora muito atraente. E quem de nós não gostaria de descobrir em nós mesmos superpotências, de se sentir especial, como os heróis dos grandes sucessos de Hollywood? Bom, pense. É possível que 90% dos recursos do cérebro tenham sido adquiridos para o futuro e ainda não sejam utilizados pela memória? Aparentemente, é o contrário. Durante o desenvolvimento do homem, a natureza o livrou da cauda, cabelos, excesso de glândulas mamárias e mandíbulas pesadas, de tudo que raramente ou nunca era usado aqui e agora. Existem inúmeras situações que fazemos em nossa vida que consomem cerca de 20% do nosso cérebro. Quando conversamos, por exemplo, em uma conversa, como estamos fazendo agora, eu não preciso fazer atividades físicas, então eu não uso todo o potencial que eu preciso. Não preciso movimentar os braços, as pernas e assim por diante. Mas dependendo da atividade física, podemos usar 100% do cérebro. Mas, de certa forma, as possibilidades do nosso cérebro são realmente infinitas. Quanto tempo que você acha que é necessário para reconhecer uma imagem familiar? Em um dos experimentos, milhares de imagens foram mostradas. Bom, menos de 1000 a princípio. Uma semana depois, as pessoas as reconheceram com uma probabilidade de 95% das respostas corretas. Depois disso, eu mesmo trabalhei, mostrei 2.500 fotos e havia 90% de suposições corretas. Depois disso, um dos autores canadenses mostrou 12.000 fotos, vários dias e noites continuamente. E novamente, após cerca de um mês, um ano e meio, cerca de 90% correto. Apenas esses experimentos não são conduzidos. Somos máquinas perfeitas e únicas de reconhecimento de padrões. Além disso, a velocidade de reconhecimento é inacreditável, de 50 a 70 milissegundos. Mas isso não é o surpreendente, mas o fato de o cérebro reconhecer a imagem 1/4 de segundo antes do que nós mesmos. Outro fato a favor da independência do nosso cérebro. Todo mundo conhece a lenda de como Newton descobriu a lei da gravidade. Por que as maçãs sempre caem verticalmente na superfície da Terra, pensou o cientista. Maçãs caíram verticalmente para Newton. Mas somente ele, segundo a lenda, foi capaz de ver uma dica para uma brilhante descoberta em um evento comum. Mas o que foi aquilo? Foi um insight ou o resultado de muitos anos de reflexão? Mesmo quando resolvemos problemas intelectuais, em uma porcentagem muito grande, eu não diria, mas não excluo que isso seja 70% e talvez mais. Embora não apostaria a minha vida nisso. Mas mais de 50%, com certeza. Decidimos sem perceber o que estamos fazendo. Ou seja, mesmo quando resolvemos um problema, e há estudos cerebrais específicos sobre isso. Está sendo resolvido, não sei por quem, mas está sendo resolvido. Não quando senta e sofre. Mas, de alguma forma, o cérebro faz esse trabalho para você. No início do século XX, os cientistas deram pouca importância para os lobos frontais do cérebro. Seu dano acidental praticamente não afetou o comportamento humano. Vem daí, em particular, o mito dos 20% da capacidade do cérebro que usamos. O pensamento abstrato, o autocontrole e as habilidades motoras da fala são a área de responsabilidade dos lobos frontais. No homem moderno, eles ocupam cerca de 25% da área total do córtex, e a massa deles é quase 50% da massa total do cérebro. Podemos dizer que os lobos frontais fornecem iniciativa e controlam a implementação das decisões. Mas onde essas decisões são formuladas?
E se existe um único centro de comando no cérebro, permanece uma questão em aberto. O conhecido teste de reflexo. Se eu bater com um martelo médio em um determinado lugar, sob a rótula, então a perna executará um movimento reflexo. Está programado. Relativamente falando, uma cadeia de 2 células nervosas. Porém, quanto mais complexo o comportamento, mais estruturas cerebrais estão envolvidas em sua formação. Isso aconteceu evolutivamente. Quanto mais difícil a tarefa, em mais alto nível ela é resolvida. Quando se trata de comportamento organizado muito complexo, em um caso, o componente emocional pode dominar. No outro, a memória de algum tipo de movimento muscular. No terceiro, outra coisa, e diferentes áreas do cérebro serão ativadas. E em todos os casos serão tomadas decisões. Às vezes a mesma coisa, mas causada de maneiras diferentes. Imagine que está vendo um velho amigo. Responde a um aperto de mão. Um movimento mecânico simples, controlado a partir das zonas motoras do córtex. Mas a decisão sobre essa ação é tomada em um nível superior, levando em consideração as circunstâncias do caso. Suponha que você saiba que esse mesmo amigo pediu dinheiro emprestado ao seu colega, mas que ainda não pagou a dívida. E você tem medo de que o mesmo destino de um credor azarado o aguarde. Agora, no processo de tomar uma decisão, diga olá ou finja que não notou. Você é forçado a calcular os riscos. Estruturas envolvidas na avaliação de possíveis consequências negativas estão envolvidas. Por exemplo, amígdalas no lobo temporal do cérebro. Mas isso não é tudo. Um amigo tem uma irmã bonita que você gosta. Uma pequena área entra em jogo na zona frontal pré-frontal do córtex cerebral, responsável pelo autocontrole. Como resultado, você ainda chama um amigo e estende a mão para ele. Provavelmente sem perceber o enorme trabalho que o seu cérebro fez durante esses segundos. Existe uma linha tênue entre o consciente e o subconsciente. Basicamente, os processos vão de forma subconsciente e conscientemente processamos alguma parte da informação. Muitos estudos mostram que a consciência é apenas uma maneira de sistematizar o mundo à nossa volta. Tomadas de decisões estão conectadas com inúmeras razões, seus genes. São atividades de seus neurônios, liberação de neurotransmissores quando certas áreas do cérebro são ativadas. E nós podemos explicar isso com as nossas preferências, as lições de pai, mãe, avô. Se tudo fosse controle subconsciente, eu não preciso disso, não preciso não. Mas é disso que eu preciso. E como sei o que eu realmente preciso? Infelizmente, não podemos ver o futuro. Nosso cérebro, capaz de reconhecer imagens familiares em uma fração de segundos e compor uma imagem do mundo a partir dela, não pode calcular as opções possíveis para eventos futuros. Isso significa que nem nós mesmos, nem ninguém pode prever com 100% de certeza a nossa própria decisão. Um dos dilemas da neurofisiologia é se algum dia podemos entender o cérebro, porque nunca entraremos nele por dentro para entendê-lo. Do lado subjetivo, podemos até pensar, é possível entender como e o que significa ser um morcego? Tudo se resume ao fato de que, se você tem um modelo completo de morcego, você pode prever como um morcego voa ou o que ele vai fazer no próximo segundo. Aí você tem um modelo completo. Você sabe o que é um morcego, consegue entender o que significa ser um morcego. E o mais importante não é só a estrutura original do seu cérebro, mas como esse dispositivo interage com a experiência. Nós não podemos dividir o que acontece no nosso cérebro, o nosso dote natural, nossos ingredientes internos e a interação desse dote natural com o meio ambiente. Mas se ninguém puder prever nossas ações com probabilidade absoluta, elas serão completamente controladas.
Você vê como seu dedo se move além da sua vontade, a pedido do pesquisador. Apenas um campo magnético estimula as áreas motoras do córtex, que são ativadas. Já os neurônios motores ativam os músculos. Isso é feito indiretamente por um campo magnético. É significativo quando pode ver seus membros se movendo e não tem nada a ver com isso. Em algumas situações simples, podemos sugerir uma solução em 8 a 9 segundos. A demora para uma pessoa tomar uma decisão depende da tarefa. Às vezes, em situações simples, 400 milissegundos é suficiente para resolver. Nós sabemos que são alguns milissegundos, usando scanners, ressonância magnética. Não podemos capturar essa atividade tão rapidamente. Devemos usar eletroencefalógrafos ou registrar diretamente a atividade cerebral. Cada momento tem sua própria limitação. O scanner tem uma resolução temporária, como chamamos. Com clareza, podemos separar os processos no tempo em alguns segundos. E isso é tudo. Um scanner de ressonância magnética é, de fato, um dispositivo muito lento nesse aspecto. Para que seja possível que estudemos os sutis processos de tomada de decisão, precisamos implantar o eletrodo no cérebro. Em outras palavras, todas as ferramentas da ciência cerebral moderna não são capazes de encontrar indicadores confiáveis de nossas próprias decisões. Tudo pode ser muito mais simples. Surpreendentemente, no processo de tomada de decisão, muitas vezes dependemos do nosso próprio corpo, no sentido literal da palavra. Digamos que você esteja sentado na frente de um computador no qual surjam duas perguntas. Você tem que responder sim ou não. Pode parecer confuso, mas sua resposta depende de muitas coisas. Dos dois grupos, aqueles que responderam sim devem mover a cabeça nessa posição. E os que responderam não, assim. É curioso, mas aqueles que responderam sim têm uma resposta mais significante do que o segundo. Parece difícil de acreditar? Mas essas são tomadas de decisões. Pôquer profissional. O esporte em que suprimir suas emoções é obrigatório. Se um jogador quer ganhar um prêmio, ele não pode se dar ao luxo de separar com nervosismo as cartas ou as fichas. Ou então arregalar os olhos e sorrir ao receber boas cartas nas mãos. Felizmente, na vida cotidiana, não precisamos tomar decisões com uma cara de pedra. Nossas emoções estão em nossas expressões faciais. Talvez você tenha notado um bom humor e um bom sorriso no rosto e estamos prontos para qualquer conquista. Nos parece que estamos regulando nosso comportamento, que estamos agindo conscientemente, nada disso. Você ficou de mau humor hoje e isso é tudo. A pessoa para quem você sorria e conversava docemente com ela, você a mandaria embora. Não porque ela era culpada de algo, mas porque algo não está acontecendo dentro de você. Estou dizendo coisas triviais porque todo mundo sabe que não podemos fingir que isso não existe. Quando falam sobre efeito das emoções, se referem ao impacto negativo. O homem não estava em si mesmo e, portanto, não conseguiu assinar. Em outra ocasião, também não estava em si, mas disse que mais tarde se arrependeu. Então, de fato, as emoções são as mesmas. Com certeza isso é verdade. As emoções também têm um grande número de propriedades positivas. Nesse sentido, tomada de decisões sérias necessariamente são emocionais. Emoções o mobilizam, emoções o guiam, emoções ajudam a colocar tudo que está junto para fora, de uma só vez. Ou seja, temos que respeitar a influência das emoções. Elas podem ser diferentes e não existe uma regra clara para isso. As emoções afetam os processos mentais e frequentemente determinam nossas decisões. Mas o que acontecerá se formos privados de expressar livremente nossos sentimentos? Então, esses são seus adereços e agora eu vou tentar surpreendê-las. Eu tenho um baralho de cartas, retire qualquer carta e assine nela. Isso, deixe a sua assinatura. Não deve ter uma outra dessa carta. Ao que parece, é a única no universo.
Para que eu definitivamente não tivesse a mesma carta, você pode perguntar, você pode escrever seu número de telefone aqui um pouco mais baixo. Brincadeira, brincadeira, não é necessário não. Então, aqui vamos nós. Eu me perdi um pouco aqui. Vou levar sua carta com sua assinatura e colocá-la aproximadamente no meio do baralho, tá bom? Vou levantar uma parte do baralho e ela vai desaparecer daqui. E estará em um lugar muito inesperado. Preste atenção. Seu 6, eu tô colocando ele pra dentro. Ainda mudando. Eu sei o que você deve estar pensando. Será que ele não vai trapacear? Será que realmente vai ser a mesma carta? Ou será que ele conhece minha assinatura e tentou imitá-la? Mas não, isso não vai acontecer. É muito importante que a carta não seja a mais alta no baralho ou a mais baixa do baralho. Ótimo. Agora, deixa a sua imaginação fluir. E nós temos uma carta. Opa! Sim. O seu 6 com sua assinatura. Olha, eu tô pegando o seu 6, tô guardando ele, tá bom? E então... Olha, seu 6 com a sua assinatura. O espectador dessa performance, no final, deve decidir se gostou ou não. Uma das meninas tem expressões faciais algemadas. Isso afetará a opinião dela? Agora perguntamos que impressão os truques causaram nas meninas. E então, meninas, gostaram dos truques? É surpreendente, mas um detalhe aparentemente insignificante como um lápis preso nos dentes não nos permite desfrutar nem apreciar totalmente o show. Você pode testar esse efeito. Tente assistir ao seu filme de comédia favorito, franzindo a testa ou então apertando os lábios. É provável que situações cômicas e piadas dessa vez não terão graça nenhuma. Portanto, suas emoções e decisões sobre as quais eles pressionam, de fato, depende de com que tipo de pessoa você está fazendo isso. Para nós é como uma orquestra tocando em nossos cérebros. Uma parte um pouco forte, outra um pouco mais forte, e isso nos leva a decisões completamente opostas. Mas não são apenas as emoções que determinam nossas decisões. O homem é um ser social. Não podemos existir sem a comunicação com outra pessoa. Portanto, de uma maneira ou de outra, nosso ambiente determina nossas ações. Isso aconteceu no curso da evolução. Na maioria das situações é útil considerar uma opinião comum. E o ponto aqui não é que, de outro modo, possa parecer bobo ou ridículo. A opinião da maioria está consagrada nos genes dos animais sociais como estrategicamente corretos, contribuindo para a sobrevivência. Ir contra tudo que está ao nosso redor para o nosso cérebro é algo fora do comum. Isso é evolutivamente perigoso. Mostramos que, agindo em certas áreas do cérebro associadas ao conformismo, as pessoas podem se tornar não conformistas por um período de tempo. Mas, novamente, os resultados de tais experimentos geralmente não são visíveis a olho nu. Pediremos a uma pessoa, em alguns testes, em algumas experiências curtas, que preste atenção às opiniões de outras pessoas. Vemos que, em média, ela se influencia muito menos. Somos derivados de um certo grupo de pessoas. Pode ser da nossa família, ou até de uma turma da escola ou grupo de estudantes. Nossas influências podem estar em algum lugar lá fora. Mas muitas vezes nós podemos ou não reconhecer isso, mas isso não importa. O que importa é que eles são gerados por esses grupos de pessoas. Você ainda tem certeza que quer defender seu ponto de vista, mesmo com o mundo todo pensando ao contrário? Vamos ver. Pedimos aos jovens que avaliassem as fotos da garota, o quanto, na opinião deles, ela é atraente. Tem apenas um participante real no experimento, é Anatoly, o fotógrafo. A tarefa do restante, Philip, Kirill e Ivor, é contradizer a opinião de Anatoly, fazê-lo duvidar de sua própria decisão. Mesmo que a opinião deles coincida com a dele.
uma menina linda mesmo. E ela sabe como se apresentar. Eu gosto aqui da cor dela, da cor do cabelo, da vibração, mesmo para a sessão fotográfica. Eu não gosto nada da linha do nariz dela, porque ele me parece muito reto. Ele é muito reto e bastante brusco. Eu acho que não dá pra chamar ela de linda, não. Você a vê, ela vai pra casa e aí não se lembra mais dela. Ela pode ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, cozinhar, passar, criar filhos, mas para ser modelo e aparecer em uma revista glamourosa, eu sei lá. Na versão clássica, esse experimento realizado com a participação de centenas de voluntários e usando um scanner de ressonância magnética mostrou: se o grupo acredita que a mulher não é tão bonita, o participante muda de ideia e concorda com todos em algum momento, e vice-versa. Além disso, repetindo o experimento um mês depois, os cientistas descobriram que essa opinião imposta quase nunca mudou. O que acha Anatoly? Depois de ouvir as críticas desagradáveis de seus colegas, ele começa a duvidar. Ela é certamente uma garota bonita. Mas é como se faltasse alguma coisa e eu não sei o que é. Após a discussão, pedimos aos jovens que classificassem a atividade da garota em uma escala de 5 pontos. 4, eu acho, talvez. Honestamente, eu não gosto de loiras. Eu amo as morenas. Mas no começo da discussão, Anatoly disse que a menina era bonita e ele gostou da cor do cabelo dela. Tente lembrar de quantas vezes você ouviu de amigos íntimos que ele ou ela não é inteligente o suficiente, gentil, desinteressado, não é para a empresa. E com isso influenciou sua decisão. Portanto, da próxima vez que você falar com amigos e colegas, não se repreenda. Você simplesmente não teve escolha. Olha, pra ser bastante honesto, eu daria um 3 pra ela. Os olhos, sim, eu concordo, são interessantes, mas todo o resto é normal. Muito, muito simples, eu diria. Eu não sei, lá, o visual é meio deprimente. Eu não gostei muito, não. Ela não é brilhante, não é espetacular. Mas se você tirar tudo dela, os adereços, tudo isso, como pessoa, você não vai ficar com essa imagem, então você não vai se lembrar. Você só fica com a imagem com os adereços. É só isso. Assim, ao contrário de Anatoly, o grupo considerou intelectualmente a garota não muito atraente. Como resultado, o jovem colocou apenas 4. Mas no último momento, todos ficaram surpresos. Para mim, ela não sabe como é um dia de verão. Quente, brilhante. Apesar das flutuações e desvios de sua opinião em avaliações formais, emocionalmente, Anatoly permaneceu inabalável. Então, psicólogos dizem que em qualquer equipe tem entre 10 e 20% dos não conformistas que defendem sua opinião apesar da maioria. Certamente essa também é uma adaptação evolutivamente útil da comunidade. Então, qual é o resultado? Nossas decisões são determinadas por tudo, mas não por nós mesmos. Uma bela vista da janela e concordamos com uma oferta de emprego. Eles aumentam a sua adrenalina e você está pronto para uma aventura duvidosa, sem mencionar a publicidade banal. Estudos neuroeconômicos notáveis mostram que, com a ajuda da ocitocina, com a ajuda de um spray que você pode usar para administrar a ocitocina no nariz, você pode aumentar a confiança das pessoas umas nas outras, e em situações econômicas. Ou seja, quando as pessoas investem umas nas outras, uma certa quantidade de ocitocina injetada no nariz permite levar uma pessoa a uma maior confiança em investir dinheiro. Falando em dinheiro, você tem alguma economia? É surpreendente, mas a maioria das pessoas tem dificuldades em se preparar para a época de vacas magras ou para se aposentar. Concordo. Quero viver com conforto agora e não num futuro distante. Isso não é um traço de caráter, mas outro truque cerebral.
Na chamada zona frontal pré-frontal do córtex cerebral, existe uma pequena área associada à adoção de medidas racionais, decisões, zona de autocontrole. Em outras palavras, os riscos da tomada de decisão são avaliados em suas redes neurais. Claro, não apenas o financeiro, qualquer risco, até o risco de engordar. Agora imagine que você ganhou R$1 milhão na loteria. Com uma condição. Você recebe toda a quantia, mas dentro de um ano. Ou recebe a metade, agora. O que você escolhe? Provavelmente a segunda opção. Afinal, quanto mais longe estamos do resultado, menos prazeroso ele parece. E a expectativa do prazer é um dos motivadores mais fortes de nossas ações. E nesse caso, várias estruturas cerebrais entram na briga pelo milhão. Alguns nos permitem agir racionalmente e cuidadosamente, enquanto outros exigem prazer o mais rápido possível. Tudo depende da proporção da atividade dessas áreas naquele momento. Se no momento algumas áreas são mais ativas que outras, você toma uma decisão. É isso agora. Se áreas mais racionais estiverem ativas, você pode adiar as recompensas a tempo. Então, podem ser decisões financeiras ou então dilemas morais mais complexos. O mesmo acontece quando você está de dieta. Não é segredo que perder peso não é difícil. O mais difícil é manter. E para isso temos que ter autocontrole constantemente. Todo mundo entende que comer uma caixa de chocolate, mesmo sendo os melhores do mundo, trufas geralmente feitas à mão, bem, não é uma boa ideia. Mas eu quero, certo? Eu quero comer e não tem problema a propósito. Eu até acho que coisas positivas estão acontecendo, porque começa com você. Então, na amígdala, a zona responsável pelas emoções, ela fica muito feliz por receber trufas. Pois é, ela te deixa de bom humor. E no final, em vez de correr como um cachorro raivoso, esmagando as pessoas no caminho, você se sente relaxado. Mas afinal, o que tem de errado com isso? Ou seja, quando acreditamos que é racional fazer isso ou fazer aquilo, talvez o cérebro, ele pensa, isso, é claro, tá tudo bem, mas em geral você precisa relaxar e desfrutar. Mas se nosso cérebro é tão inteligente e autossuficiente, por que ainda cometemos erros? Eu acho que toda pessoa tem um histórico de decisões errôneas. Elas são desagradáveis de recordar, reanalisar, e não importa quanto tempo tenha passado. Por que o cérebro armazena essas memórias dolorosas? Não é melhor apagá-las e vivermos felizes? Para aí, felizmente, falhar. Vamos pisar constantemente no mesmo prego. O cérebro lembra tanto o positivo quanto o negativo, porque quando você precisa tomar decisões, tem que pesar tudo isso. Às vezes, tudo está a favor ou está contra. Escolhemos um lado da moeda, mas existe positividade e negatividade, e os dois são lados de uma mesma moeda. Como tirar um peso dos ombros? Dizemos isso quando algo importante que nos pressiona desaparece subitamente. Prazos de entrega, relações pendentes, uma reforma que nunca acaba. E de repente tudo volta a si. E o mundo recuperou suas cores brilhantes e a vida é linda. Tudo porque nosso cérebro finalmente lidou com uma tarefa importante. E eu encontrei uma solução aceitável. É mais sensato tomar uma decisão depois de um processo de relaxamento, e não o contrário. Você não irá a nenhum lugar até tomar uma decisão.
E é preciso se apegar nesse fato. Uma pessoa é tão organizada que toma centenas de decisões ao mesmo tempo, sem se dar conta dessa lista. Milhares de razões determinam o que faremos em dada situação, incluindo aquelas que não controlamos. Por exemplo, a atividade das células nervosas no cérebro. Nisto quase não somos diferentes dos animais. Mas no processo de tomada de decisão, apenas podemos ir além da estrutura das necessidades biológicas. E então, nossos valores e ideais espirituais trazidos à família ou lidos em livros vêm à tona. O amor, a bondade, e mesmo que seja mais difícil viver assim, é exatamente isso que nos torna humanos.